Só comentar com você, nós fizemos o capítulo, né, do Seara dos Médiuns, capítulo 40, iniciando, comentando a questão 263, né, que é relativa ao 40, o item 40, né? E ficamos agora de retomar, né, o capítulo por inteiro, o capítulo 24, né? Certo. Que tem a ver com a identidade dos espíritos. Ok. Então, a gente vai recomeçar, então, bem no início do capítulo 24. Isso. Eu acho que é um dos capítulos assim muito importante para quem trabalha com a mediunidade, né? Riquíssimo, né? Uhum. E eu acho que bastante interessante. Só retomando aqui para lembrar, né? O título do. Só um minutinho. Verbo e atitude, né? Que é relativa à questão 263. Nós comentamos a questão e tudo, agora é o processo inverso, né? Sim. Tá bom. Então, vamos... Ok? Tudo bem, você está me ouvindo? Super bem. Então, tá bom. É que o meu computador aqui parece que deu um pouco de tilt, mas enquanto eu vou, enquanto eu vou fazendo as coisas aqui, por favor, se puder começar a leitura, então, desse capítulo. Acho que a Elisete está aí, né? Está aí, Elisete? Posso ler, sim. Não tem Que aí é a problema. nossa leitora oficial. Então, vamos Vou lá. tirar o texto, que aí fica mais tranquilo. Tá. Capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Primeiro item, provas possíveis de identidade. Item 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. De fato, os espíritos não nos trazem uma carteira de identidade, e sabe-se com facilidade, alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Justamente por isso, esta questão de identidade é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades que apresenta o espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Continua? Para aqui. Vamos dar uma paradinha rápida, né? É importante que a gente entenda que, dependendo daquilo que a gente deseja, né, a identidade do espírito é relevante, né? Quando você está tratando, né, de... Por exemplo, nós, atualmente, com a morte do Chico Xavier, né, e a disseminação na internet das ideias espíritas, né, é muito natural que a gente perceba um monte de gente usando os textos do André Luiz, mas colocando a sua interpretação, né? E isso também pode acontecer com os médiuns, né? A pessoa está ligada e aí ela acaba abrindo a chance de algum espírito falar em nome de um determinado espírito conhecido de todo mundo para dar credibilidade. E aí, quando você vai confrontar o texto da pessoa, daquela comunicação, por exemplo, com os textos do André Luiz que nós conhecemos vindo por meio do Chico Xavier, ou mesmo do Valdo Vieira, quando ele também trabalhou com o Valdo Vieira, nós vamos ver discrepâncias.
E aí a questão da identidade é importante. No fundo, o problema principal acaba sempre sendo, né, a questão não da identidade em si, mas do conteúdo das mensagens e, principalmente, se esse conteúdo fere ou não, né, primeiramente, o Evangelho de Jesus. Se em qualquer parte do texto a identidade do Espírito vier algum ensinamento contrário àquele que nós conhecemos do Evangelho, minha opinião, eu descarto. Certo? Eu descarto. Por quê? Porque o Espiritismo veio com o objetivo principal, segundo os próprios espíritos da falange do Espírito da Verdade, né, de restabelecer os ensinamentos de Jesus, agora com o conceito da reencarnação, né, muito logicamente calcado, né, em bases muito mais claras e científicas, principalmente com o aparecimento dos espíritos, as manifestações deles de maneira geral. Então, se tiver qualquer coisa na mensagem contrária, né, àquilo que vem do Evangelho, a gente descarta. Agora, vamos pensar que a gente esteja numa reunião mediúnica, em que um espírito vai ser atendido, né, nas suas necessidades. Qual é a importância da gente saber o nome daquele espírito? Quem ele foi? Não interessa, não é? Isso não é importante. Então, o ponto principal, né, é sempre saber qual o nosso objetivo, né, nesse assunto. Você pode me mostrar em que parágrafo que nós estamos? Ou estamos no item 274? 255, segundo parágrafo. A Segundo, identidade dos espíritos, das personagens. espera só um pouquinho. É que eu tive que mexer. Só um segundinho. Desculpa. Tá. Segundo parágrafo, né? Isso. Isso. Pode continuar, então. Se alguém tiver alguma coisa para falar, por favor. Senão, vamos em frente. A identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível mesmo, de modo que ficamos limitados a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com o nome de Fenelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Porém, se as coisas que diz são dignas do caráter de Fenelon, e este não as desaprovaria, haverá, quando não uma prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que seja de fato ele. É principalmente nesse caso que a identidade real se torna uma questão acessória, desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis. Pouco importa o nome sob o qual elas são dadas.
Isso, né? Pode continuar. Objetarão, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, mesmo que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude, não podendo, por conseguinte, ser um espírito bom. É neste ponto que surgem questões delicadas, matizes muito difíceis de apanhar e que vamos tentar desenvolver. Exatamente aí, né, que é o problema principal, né? E muitas vezes, eu lembro, quando eu estava ainda estudando lá em São Carlos, eu conheci uma família da cidade de Itirapina, né, e que tinha um contato muito forte lá com o pessoal do centro que eu frequentava em São Carlos, durante o meu curso de graduação, e eles frequentavam um centro espírita que eles chamavam Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nesse centro espírita, né, além do fato de que havia uma certa questão assim ligada à, à cor das pessoas, né, havia também sempre a manifestação do espírito de Bezerra de Menezes. Ele vinha em todas as reuniões. E aí? Essa é uma questão. Essa é uma questão super importante. Era numa casa espírita respeitável, em princípio, né? E as pessoas acreditavam realmente que vinha esse espírito ali. E quantas vezes, no mesmo dia e horário, o Bezerra estava se manifestando em outro centro espírita? Como fica isso? E é aí que quando o Kardec coloca que há certas delicadezas que precisam ser esclarecidas, discutidas, pelo menos, né? Nós precisamos entender, né, exatamente como que se dá esse processo. E quando ele fala do Fénelon, né, que foi também um filósofo, né, ele dá uma ideia bastante clara para nós. Olha, se você tem um filósofo que todo mundo conhece, sabe as coisas que ele escreveu, que ele falou, e aí ele vem por intermédio de um médium e fica falando abobrinha, né? Aí você fala, opa, e ainda assina Fenelon? Problema, né? Daí a importância de nós estudarmos essa questão com delicadeza, que é o que o Kardec recomenda. Com delicadeza. Por quê? Porque todos nós somos falíveis. Nós mesmos vimos, logo no estudo anterior, né, que o médium participa da comunicação do espírito. E ele pode ter maior ou menor influência. Então, nós temos que ter muita tranquilidade, né, para abordar o tema. Por quê? Será que é sempre aquele espírito? Nós temos que aceitar sempre que aquele espírito que se manifesta por aquele médium está sempre falando as coisas certas? Ou, foi
porque ele veio por tal médium e ele falou coisas que são diferentes das que ele costumava falar pelo outro médium. Opa, calma lá. São questões que vão surgir. Beleza? Eu sei que esse é um tema complicado, chato, mas que precisa ser abordado. Pois não? Alguém levantou a mão aí. Eduardo, Oi. deixa eu perguntar uma coisa. No caso, ele falou que às vezes o espírito estava se manifestando numa casa e em outra também. O espírito não é rapidinho? Ele é rapidinho, depende. Não é isso, ele terminou aqui a manifestação, que foi no mesmo dia, no mesmo horário, praticamente, lá 8h, 8h05. Falou aqui o que tinha que falar e foi para outro lugar. É possível? Ou aí levanta mesmo a dúvida da veracidade daquela manifestação? Então, a ideia. Essa é uma pergunta interessante, não é? Vamos imaginar qual que é o objetivo. Se um determinado espírito conhecido, por exemplo, Bezerra de Menezes, precisa ficar se locomovendo, nós temos um conjunto razoável de casas espíritas, né? E sabemos que os espíritos têm um monte de trabalhos a serem realizados, né? O próprio assistente, que eu acho que era, agora eu não estou lembrado exatamente, mas estava com o André Luiz, e ele falou assim, olha, a gente vai trabalhar com eles lá de noite, vamos deixar o pessoal ter a vida deles normal aqui durante o dia, né? E os espíritos vão trabalhar mais à noite, junto das casas espíritas e assim por diante. É razoável que um espírito da categoria do Bezerra de Menezes, para você pensar, ficasse se comunicando num monte de casas espíritas ao mesmo tempo? Cada daqui corre para lá, depois corre para o outro, depois corre para o outro. E será que ele faz tudo isso de maneira sequencial? Vou estar no nosso cantinho, das 8h05 às 8h07, falo rapidinho, aí eu saio correndo, vou lá na Morada de Deus, falo mais 2 minutos, depois eu corro, vou no outro, lá em Belo Horizonte, né? E falo para o médium lá, depois eu saio, corro lá onde está o Divaldo, lá na Bahia, e falo pelo Divaldo, depois eu vou. Não é razoável. Você entende? Nós temos que ter um pouco de. Mas é possível. Eu acho que não, mas tudo Você bem. acha? Não. Vou te dizer por que que não, em opinião, hein? Ou opinião do Eduardo. Não, eu estou entendendo, nós estamos trocando ideia. Não, eu sei, é porque eu não gosto de falar algumas coisas que Estamos aprendendo ainda, né? as Pode ser. pessoas podem ler nos livros e falar assim, ó, o Eduardo falou uma coisa lá que não está escrito em lugar nenhum aqui nos livros e tal. Bom, para isso que a gente tem cérebro e ideias, né, próprias, nós somos indivíduos. Então, por isso que eu falo, muitas vezes eu gosto de separar aquilo que eu li e que eu falo do livro tal, daquilo que é a opinião minha. É nesse sentido que eu estou falando, a opinião minha, né? Ora, quando um espírito vem para dar uma mensagem, um espírito da categoria de um Bezerra de Menezes, né? Ele não vem para ficar 2 minutos, 3 minutos. Ele vai falar com calma, com clareza, certo? Por 5 minutos, ou ele vai escrever, tal, numa psicografia por algum médium que tem ali, né? Aí, depois, isso daí vai demorar uns 5, 10 minutos, depois vai para outro lugar, depois vai para outro lugar.
não é razoável que ele perca o tempo dele, precioso, dando comunicação para nós. Você entende? É nesse sentido que eu falo da importância de nós refletirmos um pouco sobre essa questão, né? Entendi. Entendi. Eu só queria entender se seria possível, entendeu? Como, como seria, assim, espiritualmente falando, nessa locomoção do espírito, né? Se aí seria viável. Mesmo que a gente deve questionar mesmo, eu acho que o questionar é importantíssimo. A razoabilidade, ela até questiona aí a veracidade, ela ajuda a se firmar essa possibilidade, né? Mas eu queria entender o Bezerra de Menezes resolveu que vai passar lá no nosso cantinho e depois ele vai dar um pulinho lá na casa de Ismael, na sequência. Hoje nós temos a comunicação das mensagens, né, de uma maneira que um passa para o outro, o nosso meio de comunicação viabiliza que aquela mensagem seja única e que todos tenham acesso a ela no meio espírita. Mas houve um tempo que não. Então, como é que os ensinamentos que viessem por espíritos iluminados para nos ajudar a compreender essa situação toda, seria possível? Porque aí eu fiquei pensando, eles teriam a disponibilidade de ir com nós, né? Rapidinho. Estou aqui, tchau, gente, dei minha mensagem. Estou sendo vulgar, desculpa, mas é só Tudo bem. para ser clara, tá? Mas agora eu tenho outra a fazer, tenho que sair daqui rapidinho e lá dar outra mensagem lá na outra casa, que é para enfatizar e passar mesmo o que a gente tem que aprender. Hoje nós não precisamos Não, que eles se locomovam tanto, mas houve tempos, né, que, por exemplo, tanto que o Kardec fala lá, né, que ele, não no mesmo dia, não na mesma hora, mas, assim, questionamentos que ele fez em centros na França, depois fez na Suíça, vinham as mesmas mensagens, foi quando ele foi codificando, né? Então, então, ó, vamos refletir um pouquinho de mas novo, já que você foi por esse caminho, ok? eu não quero atrapalhar a aula. Não, é porque nós estamos discutindo a questão da identidade dos espíritos. Sim, Quando houve o surgimento do espiritismo, e que o Kardec, então, assumiu a tarefa, né? Era o Leon Hippolyte Denisard Rivail, né? E o professor Rivail aceitou a tarefa de codificar toda a informação que os espíritos vinham passando, né? E ele realizou um trabalho por 15 anos, basicamente, pouco menos, né? De 15 anos, mas um pouco mais, na verdade, ele começou mesmo em 1854 a estudar o assunto e morreu em 1869. Então, por 15 anos. Ele teve assistência dos espíritos do mais alto grau de evolução que tinha na Terra na época. sim, Eles deram um conjunto de informações, né, que depois foram complementados com a obra, principalmente do Chico Xavier e do Emmanuel, e dos espíritos que o estavam secundando, além, né, de médiuns importantes, o solo brasileiro, por exemplo, e tinha também em outros lugares. A, meu Deus do céu, eu já lembro, né? Nós tivemos o Divaldo Franco, nós tivemos a Amaral Pereira, eu esqueci o nome, né? Mas Ivone do Amaral Pereira, né? Nós tivemos um monte de médicos
Sim. trazendo informações importantes, levando e levantando principalmente, no Brasil principalmente, os aspectos morais e não científicos do espiritismo. Porque o cientificismo já tinha sido utilizado, certo? E os orgulhosos menosprezaram, não aceitaram e não iriam aceitar, mesmo se você continuasse. Embora seja muito importante os aspectos científicos que demonstram a realidade da vida espiritual e assim por diante. No Brasil, ele teve um enfoque principalmente do quê? De levantar a nossa moral. Vieram esses espíritos. Mas isso tudo já estava colocado no Evangelho. Eu pergunto, para quem está aqui no nosso estudo, quantos leram de cabo a rabo as obras do Kardec? E aí a minha outra pergunta é, de que adianta vir um espírito falar sobre a importância de sermos melhores, de fazermos mudanças e assim por diante, se tudo aquilo já estava colocado lá antes, que nos levaram, inclusive, a vir para a casa espírita. Claro. Portanto, não há sentido nenhum, na minha opinião, de um espírito da categoria de um Bezerra de Menezes, né, ficar pulando de casa em casa para dar uma mensagenzinha. Por quê? Não é porque vai nos elevar, não é por causa disso, é por causa do nome. Sim. É essa o meu questionamento. Obrigada, Eduardo. Beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Senão, nós vamos em frente aí no item 256. E também, uma vez que você falou, Eduardo, tem uma equipe, né? Que ele pode se identificar como Bezerra, mas ser da equipe dele, né? Isso, ele é tão próximo do teor, do conhecimento, da fala do Bezerra, daquele conteúdo que ele costuma passar, ele pode, e é aí que vem aquilo que está colocado aqui, a questão da delicadeza, né, do assunto pelo Kardec, né, que poderia, sim, vir um espírito assumindo, né, a, a fala de um Bezerra de Menezes. Mesmo assim, pode-se levantar problemas, né? E eu já contei aqui uma vez. O guia espiritual do meu pai era um preto velho, se chamava Pai Joaquim. E o Pai Joaquim sempre vinha no início das reuniões de um grupo mediúnico que eles tinham formado numa casa espírita lá em São Paulo. Ele sempre vinha no início e no final da reunião. E no final de uma das reuniões, veio um espírito falando o português mais correto possível, né, dando uma mensagem fantástica. Ok? Beleza. Na reunião seguinte, né, antes da reunião, um dos médiuns foi procurar o meu pai. Falou assim, eu preciso falar com o senhor, porque o senhor sempre fala da gente estudar e discutir, conversar, mas eu tenho certeza que eu via o pai Joaquim. E ele não falou como preto velho, preto velho. Ele estava falando, então eu acho que houve mistificação ali. Certo?
Muito bem. Aí o espírito se comunicou de novo. Aí ele falou: você está me vendo como o pai Joaquim. Eu vou te mostrar uma outra vida minha. E ele se apresenta com outra característica. Mas essas características de determinados espíritos poderem assumir formas diferentes, né, provavelmente é de espírito com alguma elevada categoria. E aí ele se apresentou assim: eu sou aquela pessoa que fala assim, agora eu sou o preto velho que você conhece. Então, pode trazer confusão para a cabeça das pessoas. Imagina que vem um espírito muito ligado ao Bezerra de Menezes, dá uma mensagem como se fosse o Bezerra de Menezes, mas um médium vidente está vendo um espírito que não é o do Bezerra de Menezes. E vai falar que o médium está fraudando. É um problema, por isso é delicado. Né, Elisete? É isso. Mas É pode para a ser gente Bezerra refletir. também em outras vidas que a gente não conhece. Olha que complicação, hein? Não, pode ser, tem um monte de explicações. Vamos em frente? Ô, Eduardo, Oi. eu estava ouvindo um podcast do Haroldo com o rapaz da inteligência, eu não lembro o nome dele agora. Então, o Haroldo estava falando sobre o trabalho do Kardec, como é que ele desenvolveu o Livro dos Espíritos e tal. Eu não sei se isso é uma verdade ou não. Tá? Mas o Haroldo contou o seguinte, que Kardec estava em uma das reuniões de estudo, né, ele estava reunido lá, reuniões particulares que ele tinha pedido, e chegou um espírito, ele usou o termo, um passarinho que nós conhecemos, ele falou, chegou um espírito piando que nem um pintacilgo, e colocou dessa forma. Tá? Mas imagine que seja um passarinho. E aí, o Kardec falou assim, mas que porcaria é essa? O cara chega aqui piando, aí ele falou assim, deu boazinha, foi, quem é você? Ele falou, eu sou um passarinho, que mas você é daqui? Ele falou, eu era aqui do quintal, o gato comeu e eu estou aqui. Oh, mas e qual o seu objetivo aqui? Não, então, eu estou piando, eu fui comido e eu estou aqui. Aí ele foi conversando com ele, deixou passar. Na próxima reunião, o Kardec chamou, pediu, queria conversar com o São Luís, né? O São Luís, que era o mentor dele lá, que estava, escuta, não é assim, se eu estou fazendo um trabalho sério aqui, uma coisa digna, estou me dedicando ao estudo, o senhor me manda um espírito aqui piano, que nem um pintacilgo? Aí ele falou que o São Luís falou assim para ele, falou assim, pois é, isso é para você aprender a ter discernimento. Porque invocai as pedras e as pedras responderão. Eu fiquei com esse negócio na cabeça, eu falei, caramba, pô, não sei se é verdade essa história ou não, mas... Eu já ouvi coisa bem semelhante, mas é basicamente esse o aspecto fundamental, né? Você chama quem você quiser. É como a Elisete falou, né? Na maioria, esses espíritos do nível de Bezerra, normalmente eles têm uma equipe que trabalham com eles. Então, ele pode designar muito bem, mas precisa haver um pouco de atenção nessas coisas. Mesma coisa, o que você contou que aconteceu com seu pai, aconteceu uma vez com meu pai e o irmão Bento.
ele se apresentou de uma outra forma, e aí, mas isso foi feito para Leda e para Lídia. Foi mostrado para ela quem ele tinha sido, né? Sem ser aí. Entanto que as duas, e eu fiquei sabendo disso por cima, assim, numa conversa que eu ouvi meu pai, na época que eu ouvia bem, né? E que eu ouvi meu pai tendo com a Leda e a Lídia. E elas estavam contando para ele o que tinha acontecido. Que ele tinha se sentido meio estranho. Né? E aí elas contaram que ele tinha se apresentado dessa forma. Mas era só isso. Mas essa história do Pintacilgo me deixou pensando. É. Pois é. Passarinho, por acaso, fala? Essa é a pergunta, né? Vamos em frente? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tô, Ah, Eduardo. tá bom. Não, tudo bem. Então vamos em frente. É porque apareceu uns negócios aqui que eu não sei o que era. Acho que o Antônio está É o escrevendo. Antônio. O Antônio colocou como é que se diz? Uma explicação aí Uma sobre mensagem aqui? Ah, tá. Melhor você ler, Antônio. Eu também acho. Então, vamos lá. Sobre a questão do espírito poder se dividir ou não, né? O espírito é único, ele não se divide, mas ele pode irradiar para vários lugares. Está lá na questão do Livro dos Espíritos, a questão 92. Isso, É como o Sol, né? isso. É um só, mas se irradia praticamente para o sistema solar todo, né? Então, essa questão da ubiquidade não é que o espírito se divide, ele vai estar em dois lugares. É questão da radiação, da capacidade que ele tem. Quanto mais evoluído, né? Mais luz e mais capacidade ele tem de estar em vários, de transmitir em vários pontos, vamos dizer assim. Eu não sei se ajuda ou complica mais. Pontos é lugares de necessidade, não é? Se Se necessário, eles vão sim. Por que não? Mas o conceito Não é? é o conceito de irradiação, né? É, É um conceito um pouquinho diferente. como É só se isso, fosse- Eduardo. É como se fosse um broadcasting, né? Um raio de sol. Quanto mais evoluído, né? É. Maior Já está capacidade indo para ele a tem. física quântica aqui, que a gente não consegue. Não necessariamente nada de física quântica. Não tem nada a ver com física Não, quântica. eu estou brincando, que eu estou falando já está indo que nem para a física, né? Que é uma coisa que a gente fica imaginando, porque a gente não entende. Pois é. Que a Marcondes fez como que é o nome dela? Foi mais assim, que o Livro dos Espíritos ele traz Pode isso se com clareza, né? manifestar, em mais de um lugar, né? Antônio de Pádua, né? O Santo Antônio de Pádua Santo Antônio de Pádua. tem uma história vários, dele, tem várias vários histórias, causos. né? Mas no caso do Santo Antônio de Pádua, É, era a ubiquidade mesmo. Né? Mas é ubiquidade mesmo. Ele está num ponto, ele consegue se E transpor, se né? materializa e aparece no outro lugar, falando. Então, É esse pode conceito ser, mesmo. né? Mas não é o espírito que se dividiu, né? É a Não. capacidade Não. dele de se materializar em mais de um ponto. Então, Isso, que às vezes dá confusão mesmo essa questão, né? Uhum. Mas vai na questão 9.2 lá que explica direitinho. Muito Eis bem. aqui o espírito de porco. Deve ser palmeirense. Ai, que nem eu. Vamos lá, Elisete. 256, Elisete. Vamos lá. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, as características distintivas de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, deixam de conservar as suas individualidades. É o que se dá com os espíritos superiores e com os espíritos puros. Nessa posição, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corpóreas efêmeras, porque passaram, é coisa absolutamente insignificante.
Notemos ainda que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades, formando assim, por simpatia, grupos ou famílias. Por outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem ter alcançado as fileiras mais elevadas, e se o compararmos a um número tão restrito de homens que deixaram na Terra um grande nome, compreenderemos que, entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria não deve ter nomes para nós. Porém, como precisamos de nomes para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de uma personagem conhecida, cuja natureza seja mais identificada com a deles. É assim que os nossos anjos da guarda se dão a conhecer, na maioria das vezes, pelo nome de um dos santos que veneramos e, geralmente, pelo daquele que nos inspira mais simpatia. Segue-se daí que, se o anjo da guarda de uma pessoa se apresenta como São Pedro, por exemplo, não há nenhuma prova material de que seja exatamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como um espírito completamente desconhecido, mas pertencente à família de espíritos de que faz parte São Pedro. Deduz-se ainda que, seja qual for o nome sob o qual alguém invoque o seu anjo da guarda, este atenderá ao apelo que lhe é dirigido, pois é o pensamento que o atrai, e não o nome, que lhe é indiferente. Vocês viram? O ponto-chave é o seguinte: faz alguma diferença você saber o nome? Você pergunta para a maioria dos médiuns aqui, e eles vão falar assim: eu quero saber quem que é o nome, qual o nome do meu guia espiritual. Eu não sei, ele nunca falou nada para mim. Quantos aqui, né, gostariam de saber o nome do guia espiritual? Vai fazer diferença? Ah, não, faz diferença para mim. Então tá bom. Chama ele de irmão José. Chama ele de irmão Bento, de pai Joaquim. Né? Pode vir o nome que quiser. Você quer um nome? Aí. Vai fazer diferença para a tarefa que aquele espírito tem para conosco? Não. Então, chama o nome que você quiser. Por exemplo, também, anjo da guarda, guia espiritual, meu protetor. São coisas semelhantes. Fala aí, Faustinho, você está doidinho para falar. Então, meu pai uma vez perguntou assim para mim, a gente já estava aqui em Paulínia trabalhando já há muito tempo, e aí apareceu juntou-se a equipe. Eu sempre, desde o começo da minha mediunidade, tinha o Pedro Paulo, que é um preto velho, e um índio, né? Uhum. E aí surgiram 4 espíritos novos. Um pouco antes de começar o grupo da quinta-feira. Aí apareceu, vieram o espanhol, o gago, o chinesinho e o aprendiz. Bom, passou, meu pai saiu da quarta, foi para a quinta, depois ele foi para a sexta, e um dia ele chegou para mim e falou assim: quem que é o seu guia? Eu não sei. Ele falou: é o Pedro Paulo ou é o espanhol? Eu falei: não sei. Mas você nunca perguntou? Eu falei: não. Eu sei que quem viaja comigo é o Pedro Paulo e o índio, que eu saía muito de moto para andar. Eles estão sempre me acompanhando, né? Então, mas não sei quem é. E você não vai perguntar? Não. Se eles quiserem falar quem é, o que são, para mim,
Aí a Leda falou assim, olha, mas seria bom você saber. Eu falei assim, olha, eu confio neles, né? Eu tenho um pouco assim, que na época o espanhol era muito, não era bravo, mas ele era austero, sabe? Ele tinha Uhum. uma, inclusive um pouco antes do meu pai sair da quarta-feira, teve um dia lá que eu sumi, eu apaguei, e aí depois me contaram que ele deu uma bronca em todo mundo, mas não escapou ninguém. Então, eu às vezes eu sentia assim uma, uma tensão dele, porque ele percebia que ele sabia que as coisas não estavam indo bem, que estava tendo muito, e ele exigia isso, né? Ele exigia que todo mundo se dedicasse no trabalho, se ficasse na vibração firme, que ficasse. Então, mas eu nunca perguntei, né? E até hoje eu sinto eles, tem época assim que parece que eu estou sozinho, Uhum. mas eu sinto que tem uma retaguarda. Não, então, esse que é o ponto-chave, né? Tudo bem, seja o nome que for, né? Mas ele fala uma coisa aqui importante também, que é o fato de um espírito, como no caso do Bezerra, que tem identidade, porque ele pode se manifestar em nome daquele um, certo? Esse é um ponto importante, e que, se para o médium é importante para a fixação, dada a nossa inferioridade ainda, ter o nome de um espírito, né, de quem é o espírito, bom, então, tudo bem, dá um nome para ele, não é? Dúvida? Comentários? Dudu, Oi. não faço a menor ideia. Nada, zero. Comentários, né? Não faço a menor ideia. Não sei. Nunca, assim, me passou pela cabeça em querer saber. Ah, Uhum. às vezes eu acho até que eu não tenho um, que eu tenho um monte, sabe? Não, é É o que, interessante. é o que o Faustinho falou aí, ó. É interessante, porque, assim, óbvio que às vezes a gente pensa, né? Poxa vida, como é que será isso, né? Mas no, no menor sinal, nada, viu, Dudu? Nada. Não sei. Uhum. E às vezes eu fico perguntando se eu deveria, né, questionar mais, perguntar, mas aí o pensamento vai embora e eu não penso mais nisso. É, e não Uhum. consigo explicar por quê também. Mas é assim. Então, Deixa como está. aí, tá vendo? Então, na É. verdade, o ponto-chave é o seguinte: quando a gente lê no livro do Emmanuel, aquele livro chama Ave Cristo, né? Uhum, Aí tem aquele espírito que está responsável pela reencarnação de um monte de espíritos que vão reencarnar numa determinada leva, e que ele, vamos dizer assim, o espírito que comanda, mais elevado, que vai estar. Ele seria o tal do anjo da guarda de todos eles. uhum, É diferente daquele que todo mundo acha que o espírito, que o anjo da guarda meu está aqui do meu ladinho, coladinho em mim. Mesmo quando eu vou no banheiro, ele vai junto, certo? Quer dizer, é razoável a gente pensar dessa forma? Então, existem aqueles espíritos que são os elevados e que eu chamo de anjo da guarda. Mas existe, quando a gente lê no livro do Missionários da Luz, quando o Segismundo vai reencarnar, né, o espírito herculano vai acompanhar o Segismundo ao longo da vida.
Então, esse daí seria aquele que nós conhecemos mais como sendo o nosso anjo da guarda. Se nós pensarmos desta forma. Quando nós estamos trabalhando com a mediunidade dentro de uma casa espírita, você tem um conjunto de tarefas, né? Como médium também, é razoável supor que vários espíritos da equipe espiritual que dirige o trabalho e estejam presentes, se afinizem e trabalhem com os fluidos que têm afinidade com você, e eles vão estar trabalhando com você. Seja A, B, C, D ou E, não vai fazer diferença. Cada um tem, talvez, uma ou mais facilidades de trabalhar numa direção ou noutra. É como eu entendo. Então, ter mesmo um nome ou não, para mim, de novo, não faz diferença. Fala, Antônio. Ajuda nós aí. É mais uma pergunta. Pelo que, assim, estudando o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre esse assunto, o anjo da guarda, o que eu entendi sempre é que cada um de nós tem um espírito que é responsável pelo nosso processo evolutivo. Não necessariamente ele esteja, como diria o outro, o tempo todo grudado na gente. Ele pode, por exemplo, em determinadas tarefas, ter um orientador, né, um outro espírito conduzindo aquela tarefa, nos ajudando. Mas quando você vai fazer seu plano reencarnatório, você vai assumir os compromissos e tudo, esse espírito está sempre muito presente na sua vida. E ele é o que vai ajudar a conduzir a sua reencarnação naquela direção que você planejou, né? Não é determinístico, mas assim, existe uma linha, né? uma diretriz, pelo que eu estudei no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que a gente criou aquela imagem do anjo, né? Protetor, que tal, nada disso. A função dele, pelo que eu entendi no Livro dos Espíritos, é ajudar a gente a cumprir o que nós combinamos. Que muitas vezes pode ser você passar por uma doença, passar por uma dificuldade material, passar por perrengues que você combinou de passar, ajudar determinada instituição, quer dizer, ele vai te ajudar nesse caminhar, né, dentro de um planejamento. Foi isso que eu entendi até hoje, com Você sabe, relação a esse espírito, sabe? sabe, Edu, Agora, eu também não acho razoável, desculpa, Antônio, eu não acho razoável a gente imaginar que tenha nenhum espírito acompanhando a gente sempre o tempo todo. Ok? Mesmo porque quando a gente lê o livro lá, né, do Herculano, né, do espírito que vai acompanhar o desencarne, são situações específicas onde você pode receber ou não ajuda, dado o seu merecimento ou não. Agora, a gente imaginar que, seja lá como a gente queira chamar, vai ter sempre alguém do nosso lado, não é razoável. É assim, pelo menos no meu entendimento. o que eu recomendo, assim, dá uma lida com calma no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a questão do anjo da guarda, no Livro dos Espíritos, Uhum. que aí ajuda a gente a formar uma ideia, né, do que realmente vem a ser o papel desse nosso amigo, por né? isso. E agora eu vejo ele muito mais assim, ó, é muito mais antes da gente reencarnar, muito presente no planejamento do que essa visão aí do espírito colado, né? A visão que o Faustinho colocou é perfeita, né? Ele tem lá o amigo dele espanhol, ele tem um amigo dele, Pedro Paulo, ele tem o Gaguinho, tal, né? E agora, qual deles for o responsável pelo planejamento reencarnatório dele? Aí nós vamos saber depois. Eu inclusive. Né? E o Dudu acho que travou. nenhum deles. Ah, é? Vai saber, né, Eduardo? Não, agora voltou, pelo menos agora voltou. Voltei? Oi. Voltou. Então, Trava. é só para dizer que eu acho que os espíritos aí que o Faustinho falou, o Gaguinho, todo mundo, né? O aprendiz, tudo, não é nenhum deles que é o cara que o Antônio está falando. Por isso que eu gosto de ler, de falar sobre aquele livro do Emmanuel,
o Ave Cristo. E tem É bom. um espírito responsável por um conjunto grande de outros espíritos que tem que reencarnar, exato, né? E ele é procurado por um casal no plano espiritual que deseja, de todas as formas, que o filho deles, em outra encarnação, reencarnasse. E o cara falou assim, não, ele não está em condições, né? Mas acaba reencarnando e cria um monte de problemas. Eu tenho a mesma visão, viu, Eduardo? Exatamente a mesma visão. E vamos lá saber. Ele não estava pronto. Tem tempos, em algumas histórias, coisa semelhante, né? Em que você tem um espírito, vamos dizer assim, acertando tudo, né? De todo mundo, para depois ele falar assim, agora eu que vou reencarnar, né? Eu não lembro eu acho que a vida continua, eu não lembro se é esse, mas é alguma coisa semelhante. Nós vamos ter que parar por hoje, pessoal. Mas é um assunto que realmente chama a nossa atenção e é importante a gente ler as obras, né, comentadas aqui pelo Antônio, né, ler essas obras que eu falei, formem ideias, né, que eu acho que é importante. Tudo bem? De encerramento. E aí, quem estiver gravando depois encerra. Quer dizer, fecha tudo, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento. A Deus e a Jesus, tão importantes para nós. Que nós possamos, Senhor Jesus, estudar cada vez mais. Baseados no seu Evangelho, porque o conhecimento só não basta. Como nós temos lido, o importante é o amor, que é a essência do Evangelho espiritual do nosso cantinho. E a ela entregamos a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus que ela seja utilizada em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos nós deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Está encerrada a nossa